Fala, concurseiro, tudo bem? Professor Geografia, resolução de questões da PRF Geopolítica. E a primeira questão, ela fala de escoamento da produção. Olha que temática importante aí, ó. Escoamento. Ela fala também de agricultura. E ela vai falar também da inserção do Brasil na economia globalizada, temáticas aí presentes no seu edital. E questão da CESP-CEBRASP tem que analisar com calma, porque ela pode te induzir, nossa, tá certa. E aí uma palavrinha já deixa a questão errada. Então vamos analisar, fazer uma análise completa da questão. Ó, o Brasil, potência regional econômica do mundo. Quando nós falamos potência regional, a gente já vai colocar o Brasil aí no nicho da América do Sul. Tá, dentro da América do Sul, o Brasil é uma potência econômica? Sim, figura-se aí como a principal economia do mundo. Aliás, o Brasil figura-se entre as 20 maiores economias do mundo. O Brasil está no G20. Olha que informação importante. Integra redes. Quando nós falamos redes, nós estamos falando de conexão. Então, nós temos a conexão material e imaterial. Quando nós falamos conexão material, seria toda a logística de transporte, rodoviário, aeroviário, hidroviário, marítimo. E imaterial, nós estamos falando da conexão internet, conexão dos cabos de fibra ótica e consumo de escala global. Quando fala de consumo global, o Brasil está inserido na dinâmica do capital, da globalização econômica. O Brasil é um país importante porque é mercado consumidor, é mão de obra para os países centrais. Então ele está inserido ali, ele desempenha um papel. E o papel que o Brasil desempenha é de um país emergente, industrializado, exportador de commodities. Olha lá a análise. Principalmente nos setores de produção de soja, minério de ferro, óleos brutos de petróleo, automóveis de passageiros, açúcar de cana bruto. Tá, então a questão, ela tá falando que o Brasil, ele está inserido dentro dessa dinâmica do capital porque ele é um grande produtor e exportador desses produtos aqui, que você tem commodities e também produtos industrializados, como automóveis de passageiro. Ó, já fica a dica. Soja, minério de ferro, o Brasil está entre os maiores exportadores, como o açúcar da cana. Tá, então soja, minério de ferro e açúcar, o foco é a Ásia, principalmente a China. E aí, essa questão tá certa? Tá errada? O que você acha? A questão está certa. Muito certa. Faz aí um cenário do posicionamento do Brasil na dinâmica global. Questão 2 vai falar de agricultura. E mais especificamente da dinâmica agrícola. E quando eu falo de dinâmica, eu falo de movimento. É o movimento da atividade agrícola no espaço geográfico brasileiro, no nosso território. Bora para analisar a questão. A expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal. Olha aqui, ó, expansão da fronteira agrícola. Então nós estamos caminhando sobre o espaço geográfico, transformando esse espaço geográfico de um ambiente natural em um ambiente antrópico. Quando eu falo ambiente antrópico, é aquele ambiente transformado pelo homem. E essa expansão da fronteira agrícola, ela vai se dar início na década de 60, intensificados na década de 70 e 80. Nós estamos falando aqui do período conhecido como a Revolução Verde. O
que nada mais é que a mecanização do campo. Então, na nova divisão internacional do trabalho proposto pelos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu essa função. Olha, você vai produzir grãos para o mundo, alimento para o mundo, mas para isso você tem que estar inserido na Revolução Verde, porque você precisa mecanizar o seu campo para aumentar a produção, para aumentar a produtividade. E essa expansão acompanhada dessa mecanização foi em direção ao nosso bioma, que também é temática da prova, Cerrado. Cerrado. Tudo bem? Olha como a gente está esmiuçando a questão aí. Mas nós vamos destruindo o Cerrado até encontrar a Amazônia. E no momento que a gente encontra a Amazônia, a gente encontra o quê? Uma legislação que protege mais a floresta. Mas não impede o desmatamento, tá? Então nós temos aqui nessa região da Amazônia o arco do desmatamento. Tudo bem? Vamos anotando aí, olha o tanto de informação. É marcado por conflitos entre assentados e projetos agropecuários. Então nessa região aqui, você tem assentamentos da reforma agrária, você tem projetos ligados ao agronegócio, então você tem interesses distintos na região. E olha aqui, e de mineração, a mineração também presente ali. Então perceba, ali você tem vários atores disputando a posse da terra para capitalizar essa posse da terra. Em contrapartida, você tem o bioma que tem que ser protegido. E por intensa desvastação e desperdício dos recursos naturais e da biodiversidade. Claro, a gente poderia lucrar muito mais se tivesse o quê? A aplicabilidade da ciência ali. Tirando as riquezas da natureza e transformando em medicamentos, por exemplo. Então nós temos desperdício. A gente poderia lucrar muito mais ao invés somente de plantar soja, o que compromete o futuro da região. Porque essas atividades utilizam os recursos naturais e agrega muito pouco para a região. É só visitar as cidades ali do arco de desmatamento, são cidades pobres, são cidades que concentram renda na mão de poucos. Essa questão está corretíssima, uma questão muito boa, show de bola para sua preparação. A questão número 3 vai falar de população, ó, temática aí diferentona, mas também presente no seu edital. E vai falar de movimentos migratórios internos, migração dentro do território do Brasil. Então você tem que saber que nós temos uma área de dispersão, que é a região Nordeste. Então, historicamente, é uma região de dispersão, de saída de pessoas. Beleza? Tá. E para quais regiões os nordestinos foram? Principalmente para Sudeste, na década de 60, na década de 70, para construir São Paulo. Cada um dos tijolos que ergueu os grandes arranha-céus na metrópole paulistana tem a mão de um nordestino ali. Tem um papel importantíssimo para a dinâmica econômica de São Paulo, a presença dos nordestinos aqui, que vieram de Pau de Arara, num sofrimento gigantesco, por conta desse processo rápido de industrialização e rápido de urbanização que o Brasil passou na década de 60, década de 70. Tudo bem? Hoje ocorre uma migração de retorno, bem lenta, mas ocorre. Os nordestinos também foram para Brasília, para a construção de Brasília, os candangos, que muitos se alocaram nas cidades satélites. Você também teve nordestinos indo para a região do Amazonas, né? A procura das drogas de sertão. Também foram para as grandes obras, como a Belo Monte, né? A usina hidrelétrica de Balbina, né? Os nordestinos estão muito ligados às construções no país. Olha aqui, ponto que eu já levantei. Vamos analisar acerca dos movimentos migratórios, a estrutura, como que é a estrutura da população brasileira e a evolução do seu crescimento no século XX. Justifique os itens a seguir. A dinâmica da estrutura etária da população brasileira tende ao equilíbrio.
De novo, a dinâmica da estrutura etária da população brasileira tende ao equilíbrio quanto à quantidade de crianças, jovens, adultos e idosos. A população de idosos com maior expectativa de vida cresce tanto quanto a população de idade infantil e jovem. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada na nossa análise? A dinâmica da estrutura etária, ela tende a um equilíbrio. Então, o Brasil ele passa por um processo chamado de transição demográfica. O que é a transição demográfica? É sair de uma pirâmide de país, uma pirâmide de país subdesenvolvido, com base larga e topo mais menor, né? Para uma pirâmide no qual você vai ter um número maior de idosos e menor de crianças. É uma pirâmide invertida. Essa aqui é uma pirâmide de países que já passaram por esse processo de transição demográfica, são países desenvolvidos, principalmente os europeus, o Japão tem esse perfil de pirâmide. Quando eu falo europeus, não é toda a Europa também tem uma diversidade muito grande. Eu falo dos países do Mediterrâneo, a França, a própria Alemanha passa por esse processo. Se não fosse a imigração, esses países tinham uma pirâmide, né? A Alemanha tinha uma pirâmide bem invertida. Bora lá. A quantidade de crianças, jovens e adultos, a população de idosos com maior expectativa de vida cresce tanto quanto... Calma, né, pessoal? Ela não cresce tanto quanto de idade jovem e adulta. Ainda no Brasil nós passamos por um processo de transição demográfica. Essa transição ainda não foi concluída. Ainda nós temos um número maior de infantil, de jovens na nossa pirâmide etária. Essa questão está errada. Beleza, galera? Tamo junto pra cima deles. Quer o restante da correção? Dá uma olhadinha aqui no gabaritagelconcursos.com.br. Vem estudar com a gente. Tem mais resolução de questão e é assim que aprende, é assim que acelera os seus estudos. Claro que lá tem toda a teoria também. Abraço, pessoal.